Nesse vídeo, eu vou detalhar todas as funcionalidades da aba Tempo. Na parte de cima da planilha, tem o botão de salvar, o nome do concurso cadastrado lá na aba Disciplinas. No centro, tem o nome da aba principal, os atalhos para as abas principais. Se vocês observarem, o ícone que está em azul é correspondente à aba que está aberta no momento. Tem duas setas para exibir e para recolher a barra de ferramentas do Excel, e o botão para apagar os registros, que eu vou explicar no final do vídeo. Lado esquerdo, temos o total de horas líquidas, o total de dias estudados. Consumo MB é o tanto de tempo do total de horas líquidas que foram usados no estudo do seu material de base. Aqui em revisão, é o tanto de tempo do total de horas líquidas que foram usados em revisão. Esse percentual serve como parâmetro para você ter um certo controle sobre o tempo que passa revisando. Embora a revisão seja fundamental, hoje eu entendo que ela tem que ser controlada também. Talvez um princípio de Pareto seja interessante, 80% de consumo e 20% de revisão, ou 70-30. É claro que isso é uma questão de técnica e depende muito do seu nível e das suas preferências, mas enfim, o fato é que aqui você tem esse feedback. O tempo de hoje mostra a quantidade de horas líquidas na data atual. Hoje é 20 de dezembro de 2023 e ainda não tem nenhum registro de sessão de estudo, por isso que está vazio aqui. Esse marcador mostra quanto tempo falta para bater a meta de horas líquidas daquele dia. Essa meta de tempo é definida na aba Planejamento, que mostrarei mais adiante. Ao lado, tem o somatório de todas as sessões de estudo. A média diária é basicamente a divisão do total de horas líquidas pelos dias estudados. Essa métrica, além de demonstrar a média do seu rendimento de tempo diário, ela está relacionada com uma estimativa de tempo de ciclo, que vou mostrar adiante. Aqui temos dois gráficos em um. O primeiro mostra a quantidade de horas líquidas por disciplina. Como eu só tenho dois registros e um deles é revisão, então o gráfico está mostrando apenas a disciplina de português. Se você tiver em dúvida da quantidade de horas líquidas exata da disciplina olhando pelos números aqui na lateral, é só colocar o mouse sobre a coluna da disciplina que você quer ver e os valores de horas líquidas aparecem em uma caixa de texto. O segundo gráfico detalha a quantidade de sessões de estudo por mês. Esse parâmetro visual serve para você ter uma noção das variações que ocorrem durante a preparação. Cada ponto é um mês com a sua respectiva quantidade. Mais acima, tem a média de sessões, que basicamente é a quantidade de sessões dividida pelos dias estudados. Ao lado tem um filtro. Ele serve para segmentar os dados das sessões por ano. Vou te mostrar como fica quando tem várias informações. Esse gráfico é da minha preparação para a receita. Ela está mostrando todas as mais de 2.500 sessões em todo o período de 4 anos, ou seja, os dados do gráfico não estão sendo filtrados ainda. Então aqui eu tenho todos os dados de 2020, de 2021, de 2022 e de 2023. Quando eu seleciono um ano no filtro, ele apresenta no gráfico apenas as sessões daquele respectivo ano. Então aqui eu tenho todos os meses que eu estudei de 2020 com as respectivas sessões de estudos de cada mês. Notem que quando eu faço essa filtragem, o ícone do filtro fica com um X vermelho. Esse aqui é o ícone do filtro. Isso significa que se eu clicar nele, todas as sessões de todos os anos vão ser apresentadas novamente. Ao lado do ícone do filtro, tem o ícone parecendo uma lista. A função dele é permitir que eu selecione mais de um período. Então aqui eu selecionei 2020 e 2021. Logo o gráfico foi segmentado para apresentar todos os registros de 2020 e 2021. Tem vários desses filtros aqui por toda a planilha. E as funções deles são basicamente essas que eu mostrei agora. Abaixo dos gráficos tem 4 botões. O primeiro que eu vou mostrar é o botão de adicionar sessão de estudo. A função dele é inserir uma nova linha à tabela de sessões de estudos, já com a data atual no padrão dia, mês e ano. É importante falar que se o formato da data do seu computador for diferente, pode ser que ocorra alguma incompatibilidade nos gráficos, pois eles se baseiam por essa data. Caso você queira alterar a data que foi inserida automaticamente, você pode, não tem problema nenhum, basta preencher manualmente no formato dia, mês e ano. Note que o arquivo já vem com esses dois registros aqui. Você pode apagá-los e adicionar a data manualmente. Esses dois registros servem para você ter uma referência de como preencher. Os próximos botões servem para abrir a aba de planejamento, de rendimento e relatório, respectivamente. E vou detalhar elas em seguida. Essa é a tabela das sessões de estudos e é a partir dos dados inseridos nela que todas as métricas e gráficos vão sendo alimentados. Vou mostrar cada campo detalhadamente. Na coluna data, como falei antes, a data pode ser inserida automaticamente quando uma sessão é adicionada através do botão, ou pode ser adicionada também de forma manual. A coluna início marca a hora de início de cada sessão de estudo. Ela pode ser preenchida de forma automática clicando nesse mais aqui.
ou de forma manual, de acordo com os 2 registros iniciais que já vêm na planilha. O detalhe é que o preenchimento automático só funciona na célula que está selecionada no momento e apenas se ela estiver vazia. O objetivo disso é evitar sobreposições acidentais. Por exemplo, você clicou para iniciar a sessão e por algum motivo não iniciou naquele momento. Para inserir o início correto automaticamente, é só apagar o registro que está na célula e clicar no botão de mais. É importante falar agora que a planilha não tem um temporizador próprio, então é necessário cronometrar o tempo em um programa à parte. Eu uso o próprio relógio do Windows. A coluna fim funciona do mesmo jeito da coluna início. A coluna tempo, essa você não precisa preencher. Ela calcula o tempo da sessão automaticamente, baseado no início e fim da sessão de estudo que você registrou aqui. Na coluna disciplina, você indica qual a disciplina foi estudada naquela sessão. Quando você seleciona uma célula que está nessa coluna, aparece um quadradinho com uma setinha aqui do lado, sinalizando que tem uma lista de valores pré-definidos para aquela célula. Você pode clicar no quadradinho ou clicar na própria célula que essa lista vai ser exibida. Essa lista aqui é exatamente a lista de abreviações das disciplinas que você cadastrou na aba de disciplinas, juntamente com aqueles registros já pré-definidos, revisão, simulados e discursivas. Se preferir, você pode digitar a abreviação na célula que o Excel faz a busca na lista. Caso você digite uma abreviação que não existe na lista, vai aparecer uma mensagem de erro. Vale destacar que em todas as abas da planilha que necessitam sinalizar a disciplina, essa lista vai estar disponível. Outra funcionalidade aqui da aba Tempo é a barra de rolagem vertical. Ela possibilita uma melhor visualização da tabela de sessões à medida que ela for crescendo. Independente de quantas linhas tem a tabela de sessões de estudo, sempre que você clicar no botão para adicionar a sessão de estudo, essa nova sessão ficará visível na tela. A primeira linha sempre ficará fixa, para você não esquecer do dia que começou. Isso é um motivador principalmente nos dias maus. Agora eu vou detalhar a aba Planejamento. Para que serve a aba Planejamento? Ela serve para planejar as 2 principais metas e acompanhar a execução dessas metas durante o mês atual. Quais são essas 2 metas? Constância e tempo. A constância é a mais importante e deve ser inquebrável, exceto por motivos de força maior. Mesmo que você não consiga estudar a quantidade de tempo planejado para aquele dia, qualquer tempo que você conseguir importa, pois é a meta de constância que vai permitir você criar e manter durante o tempo necessário o hábito de estudar. A segunda, que é o tempo, ou seja, as horas líquidas propriamente ditas, deve ser executada ao máximo que der. Essa segunda meta serve de referência para avaliar o seu nível de condicionamento em relação à quantidade de tempo estudado por dia. O legal é que à medida que a sua constância vai aumentando, seu condicionamento também vai aumentando. Afinal, tudo é treino e treino é tudo. Dito isto, eu vou mostrar detalhadamente tudo o que tem nessa aba. Aqui acima tem o indicador do total de horas líquidas no mês atual. Na lateral superior direita tem um atalho para a aba de rendimentos e o botão de voltar para a aba Tempo. Nessa parte demarcada é o calendário do mês atual. Esse calendário muda automaticamente com a transição dos meses. Aqui nesse cantinho mostra o somatório da quantidade de horas líquidas que você fez na semana. Então cada semana vai ter um somatório desse. Cada dia exibe a quantidade de horas líquidas que você fez e o percentual de rendimento daquele dia baseado no valor planejado. Nesse exemplo, o valor planejado para sexta-feira são 2 horas. Como você só fez 1 hora líquida, então o rendimento daquele dia é 50%. A quantidade de horas líquidas é extraída automaticamente lá da tabela de sessão de estudo, não precisa preencher nada. A data do dia fica marcada em azul. Veja que não aparece nenhuma quantidade de horas líquidas, pois nesse dia ainda não tem nenhuma sessão de estudo registrada. Esses primeiros 3 indicadores estão relacionados com a meta de tempo. O primeiro mostra a meta total para o mês atual, o segundo a meta semanal e o terceiro a média de rendimento. Essa média leva em consideração todos os dias do mês atual em relação aos dias estudados. De forma prática, esse indicador sinaliza o quão próximo ou distante você está da meta de tempo, ou seja, quanto mais próximo de 100%, mais próximo da meta definida. Os próximos 2 indicadores exibem a meta mensal de constância e a constância atual. Se você planejar estudar todos os dias, a meta de constância mensal será 100%. Se no seu planejamento tiverem alguns dias de folga, a meta da constância mensal apresentará um percentual correspondente. Os últimos indicadores apenas exibem quantos dias faltam para o final do mês e quanto tempo falta para alcançar a meta mensal de tempo. Você deve ter se perguntado: como eu defino essas metas, então? É aqui, ó. Nessa parte, você planeja quanto tempo vai estudar nos respectivos dias. Domingo, eu planejei aqui 1 hora, segunda 2, terça 2 e assim sucessivamente. A meta mensal de tempo vai ser definida pelo somatório das horas que você planejou. Simultaneamente, se você planejou estudar todos os dias da semana, a sua meta de constância será 100%, como tinha falado anteriormente.
Agora eu vou detalhar a aba Rendimento. Na parte superior, o nome do concurso se repete, como em todas as outras abas. No centro, tem a quantidade de horas líquidas do período selecionado aqui nos gráficos. E à direita, tem os atalhos para a aba de planejamento e o botão para voltar para a aba Tempo. Logo abaixo tem os filtros, que tem aquelas mesmas funcionalidades que eu expliquei anteriormente. Nesse caso aqui, são dois filtros, o filtro mensal e o filtro anual. Então você pode escolher apresentar nos gráficos as informações dos períodos que você quiser, tanto em relação aos meses quanto em relação aos anos. O gráfico superior vai relacionar as duas metas que foram estabelecidas na aba Planejamento, a meta de tempo e a meta de constância. O gráfico inferior vai relacionar a quantidade de sessões por disciplina, aqui desse lado, e aqui desse lado ele mostra a quantidade de horas líquidas por cada disciplina. Se você quiser salvar esses gráficos como uma imagem para publicar nas redes sociais, é só clicar nesse botão de compartilhamento. A imagem vai ser gerada com o período que está sendo filtrado aqui no momento. Essas são as proporções disponíveis. A 16:9 é para publicação no Story e as outras duas são para o feed. A 4:5 é mais vertical e a 1:1 é a quadrada. Para salvar como imagem é bem simples. Basta selecionar a imagem que você deseja. Quando você clicar com o botão direito vai aparecer essas funções. Aí é só clicar em salvar como imagem. Vai abrir uma janela para você selecionar o nome do arquivo e o local de salvamento e pronto. Depois é só publicar a sua imagem. Para sair dessa tela, é só clicar na setinha para voltar para a aba de rendimento e da aba de rendimento, clica na setinha de novo para voltar para a aba tempo. E agora eu vou detalhar a aba relatório. No cabeçalho do relatório tem a logo da planilha, logo abaixo tem um campo para você colocar o seu nome e em seguida a data do dia. Essa data é colocada automaticamente, logo o relatório só é gerado com a data do dia atual. No canto superior direito tem um botão de voltar. Antes de mostrar todos os gráficos que compõem o relatório, preciso esclarecer que os dados que aparecem nesses gráficos são iguais aos gráficos que estão filtrados nas suas respectivas abas. Como nesse primeiro gráfico aqui, que é o gráfico de constância e horas líquidas, ele é a representação do que está sendo filtrado lá na aba rendimento, que mostrei anteriormente. Isso significa que antes de gerar o relatório, você deve filtrar os dados de seu interesse. Vale reforçar que isso se aplica a todos os gráficos do relatório. Ao lado tem um botão de imprimir. Quando você clicar no botão de imprimir, vai abrir a janela de configuração da impressão. Nela, você pode selecionar a impressora, o número de cópias ou se quer salvar em PDF, entre várias outras configurações. Depois é só clicar em OK. Na segunda página do relatório estão os gráficos de horas líquidas por disciplina e sessões por disciplina e abaixo o gráfico do tempo de revisão mensal. A próxima página contém apenas o gráfico de sono total e constância. Ele parece que está sem dados, mas é porque o layout desse gráfico necessita de informações de no mínimo 2 meses para aparecer aqui. A penúltima página exibe a relação de horas líquidas por disciplina com a estimativa de consumo do material de base. Vou explicar melhor sobre o controle de material de base no próximo vídeo, mas basicamente a coluna cinza representa a quantidade de horas líquidas já estudada na disciplina e a linha azul traça uma estimativa do tempo necessário para consumir toda a disciplina. Essa estimativa é baseada na velocidade que você consome a disciplina. A última página traz um resumo geral do desempenho nas questões, o total de questões e percentual de acertos, tanto por mês como por disciplinas. Vou detalhar essas métricas no próximo vídeo. Ao lado tem novamente o botão de imprimir e mais abaixo o botão para voltar para a aba Tempo. Pronto, essa foi a apresentação detalhada da aba Tempo e agora eu vou mostrar essas funcionalidades na prática. Aqui, já com a planilha aberta, eu quero mostrar que todas as partes da planilha onde não se inserem dados são bloqueadas, então aqui eu não consigo mexer nos gráficos ou apertar de forma acidental e modificar a planilha. Outra coisa importante de mostrar, eu vou reduzir aqui de propósito o zoom da planilha, eu vou sair dessa aba e depois eu vou voltar para ela. E ela vai se adequar ao tamanho do seu monitor. Isso é uma automação gerada pelas macros e se ela não estiver funcionando assim no seu computador, significa que as macros foram bloqueadas. É necessário ativá-las. Se você observar aqui na parte de cima da aba Tempo, ela é fixa. Só o que se movimenta é essa parte aqui de baixo, onde tem os registros da disciplina. Quando eu rolo a tela, ela se movimenta. Eu vou inserir aqui a seção de estudo para a gente ver como é que funciona. Veja que ela adicionou automaticamente a data de hoje e já passou para a próxima célula aqui para eu iniciar a sessão de estudos. Eu vou iniciar a sessão de estudo clicando aqui em mais. Ele já colocou a hora atual que eu estou gravando o vídeo. E se eu clicar aqui ele vai adicionar a hora fim. Adicionou a hora fim e calculou o tempo dessa sessão. Como eu acabei de iniciar a sessão e já cliquei em fim, calculou aqui o tempo de 9 segundos só. Em seguida já passou para a coluna da disciplina, para eu selecionar qual disciplina foi essa sessão de estudo. Eu vou colocar aqui Direito Constitucional.
Quando eu selecionei a disciplina, ele já alimentou aqui o gráfico de disciplinas, já aumentou uma seção de estudo, pois agora eu tenho 3 registros. Só que como o tempo foi muito curto, não apareceu aqui a coluna, então eu vou alterar aqui essa hora para 10:53. Veja que eu alterei manualmente e apertei Enter, só que não atualizou ainda. A atualização dessa aba só acontece quando eu insiro a disciplina. Então eu vou modificar aqui para Direito Constitucional novamente, ele vai atualizar a aba e vai inserir aqui a coluna da disciplina que eu acabei de registrar. Notem que na data de hoje eu fiz 59 minutos e 49 segundos e já puxou para cá para o tempo de hoje. E consequentemente está mostrando aqui abaixo que para a minha meta faltam apenas 1 hora e 11 segundos. Eu vou adicionar mais algumas sessões aqui para a gente ver como é que funciona. Vejam que eu adicionei mais 3 sessões na data de hoje e o somatório do total de horas líquidas de hoje ultrapassou a meta que eu tinha estabelecido. Então ele vai ficar azulzinho assim, indicando que você bateu a meta do dia. Está contabilizando o total de sessões e os gráficos foram alimentados com as disciplinas que eu escolhi. Eu vou agora lá na aba de planejamento e veja que ele já puxou a quantidade de horas líquidas que eu fiz hoje e o meu rendimento foi esse. Como a hora planejada para quarta-feira eram apenas 2 horas, então eu estou com 150% de rendimento nesse dia de 20. Vou modificar aqui o dia. Vejam só que ele modificou aqui o tempo de hoje. Se eu voltar lá em aba planejamento, ele vai ter dividido aqui aquela carga horária que eu fiz. E agora dá para entender melhor quando eu falei sobre rolar a tela. Então se você rolar aqui a tela na aba vertical, pode ser que você não fique visualizando as outras seções de estudos. Mas quando você clicar aqui para adicionar, automaticamente a visualização vai ser atualizada aqui para o centro da tela. Então vou adicionar aqui outra disciplina, vou mudar agora aqui o mês. Então vou colocar dia 20 de janeiro de 2024. Vou colocar aqui uma hora aleatória e vou escolher aqui português. Notem que ele já separou aqui nas seções de estudo o ano de 2023 e o ano de 2024. Então aqui eu já posso utilizar os filtros. Se eu quiser visualizar as sessões apenas de 2023, eu seleciono o filtro. Se eu quiser visualizar apenas as sessões de 2024, eu mudo aqui a data. Vou limpar os filtros. Ele limpou também aqui a segmentação no gráfico. E agora eu vou mostrar lá na aba de rendimentos como é que ficou o comportamento depois desses registros aqui. Vejam só que ele também já atualizou aqui a quantidade de horas líquidas em dezembro de 2023, como percentual de constância, e também já inseriu aqui o novo registro em 2024 e também atualizou a constância. No filtro, os meses que estão aparecendo nos gráficos são os 2 meses que tem registro, janeiro e dezembro. Se eu quiser apenas as informações de 2023, eu seleciono 2023, ele atualiza o gráfico. Se eu quiser de 2024, ele atualiza o gráfico. Da mesma forma, eu consigo aplicar um filtro apenas para o mês de dezembro. E aparece aqui a segmentação no gráfico. Vou mostrar aqui essa variação agora de como é que funciona aqui na parte de compartilhamento. Eu vou limpar o filtro. Está apresentando esses dados aqui. Se eu for compartilhar, ele vai compartilhar esses dados aqui, certo? Eu vou filtrar aqui para vocês verem a mudança lá. Eu vou selecionar aqui só o mês de dezembro. Então ele já filtra o ano automaticamente. Veja que alterou o gráfico. Eu vou compartilhar. Ele altera o gráfico também. Vale ressaltar que aqui na aba de compartilhamento, eu tentei deixar ela mais protegida possível, mas ainda existe a possibilidade de você editar essa parte de forma acidental. Então quando você clica nela, já seleciona todo o arquivo, você pode movimentar ele. Só que você também pode, se você clicar de novo, você pode movimentar as próprias informações e desconfigurar essa página. Como essa página não tem macro, você pode dar um Ctrl Z e desfazer a ação anterior. E pronto, voltou ao que era antes. Esse filtro aqui também está sendo aplicado lá na aba de relatório. Eu vou mostrar isso agora para vocês. Quando eu venho em relatório, o que está sendo filtrado aqui é apenas o mês de dezembro. Eu vou lá mudar a segmentação do rendimento de novo para vocês verem a alteração. Limpei todos os filtros, é para aparecer assim lá na aba de relatório. Vamos lá. Atualizou a aba de relatório. Atualizou aqui também as disciplinas e esses outros gráficos só vão ser alterados quando eu mudar lá nas respectivas abas. Eu vou imprimir aqui esse relatório e vou deixar no link aí abaixo do vídeo para vocês verem como é que fica o arquivo impresso em PDF. Então aqui vou dar OK. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo e vou salvar como teste. Vou salvar em PDF mesmo. Imprimindo as 5 páginas. Pronto, já salvou o arquivo lá na área de trabalho. Esse é o arquivo que eu acabei de salvar em PDF e abri ele aqui no meu leitor de PDF para vocês darem uma olhada.
Para finalizar o vídeo, eu vou explicar como funciona a aba de apagar registros. Essa aba serve para caso você queira reutilizar a planilha para um outro concurso similar. Por exemplo, você preencheu todo o edital, todos os assuntos das disciplinas e vai precisar dessas informações para outra preparação. Então, para evitar que você preencha esses dados novamente, essa funcionalidade apaga da planilha apenas os registros de sessões de estudo, sono e questões. Aí você poderá aproveitar os outros dados. É muito importante que você salve uma cópia do seu arquivo original para não perder as informações da preparação anterior. Quando você clicar nessa lixeira, abre outra aba e automaticamente uma mensagem é exibida. Essa mensagem reforça a importância de ter uma cópia do arquivo. Enquanto você não clicar em OK, você não consegue apagar nenhum registro. Então você clica em OK e agora é apresentada as opções que você tem para apagar os registros. Aqui tem outra mensagem só para reforçar que é irreversível a exclusão dos registros e os botões para você apagar os registros. Então eu posso apagar o registro da sessão de estudos, dos registros de sono e dos registros de questões. Vou voltar aqui na aba Tempo para vocês verem. E agora eu vou apagar os registros das sessões de estudo. Vou voltar na aba Tempo. Só ficaram os 2 registros que já vem na planilha. E é isso, esse foi o detalhamento da aba Tempo. Até o próximo vídeo.